Olá pessoal, esta é a nossa aula número 2 do projeto Questões de Prova. Trazemos duas questões da Fundação Carlos Chagas. O enunciado é comum às duas questões seguintes que nós iremos comentar nesta videoaula. Considere a composição de custos unitários para a execução de 1 metro quadrado de lastro de concreto com espessura de 5 centímetros. As questões de hoje, elas foram aplicadas no concurso do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, ano de 2014, pela Fundação Carlos Chagas. Nós temos aqui a composição unitária de custos e devemos observar alguns aspectos relevantes. A unidade daquela atividade lastro de concreto com espessura de 5 centímetros. Estamos medindo aqui na unidade metro quadrado. Para isso, nós precisamos de 0,4 hora de pedreiro, a um custo unitário de R$ 8,00, 0,8 hora de servente, a um custo unitário de R$ 6,00, 0,04 metro cúbico de areia, a um custo unitário de R$ 90,00, 10 kg de cimento Portland, a um custo unitário de 50 centavos, e 0,05 metro cúbico de brita 2, a um custo unitário de R$ 68,00. Observem que esse custo unitário está se referindo à unidade de cada um desses insumos. Quando nós falamos, por exemplo, em R$ 90,00, nós estamos fazendo referência a 1 metro cúbico de areia. Assim como, ao fazermos referência a 50 centavos aqui, isso diz respeito a 1 quilograma de cimento Portland. Muito bem. E aí, vamos ao quesito propriamente. A primeira das duas questões, na elaboração do orçamento de um edifício, para cobrir uma área de 250 metros quadrados de lastro de concreto, ou seja, está mencionado aqui exatamente o serviço cuja composição de custos unitários nós já exibimos, lastro de concreto com espessura 5 centímetros. A previsão orçamentária para a realização desse serviço em reais é. Vamos fazer essa contabilidade. Eu vou precisar de 0,4 hora de pedreiro, sendo que o pedreiro custa R$ 8,00 por hora. Isso significa que o insumo pedreiro vai custar, para cada metro quadrado de lastro de concreto com espessura de 5 centímetros, R$ 3,20. Para o segundo insumo, servente, vou precisar de 0,8 hora, a um custo unitário de R$ 6,00, com um custo horário, unidade, tanto do servente quanto do pedreiro, hora. R$ 6,00 por hora, eu vou precisar de 0,8 horas, 0,8 hora. Então, isso vai corresponder a um custo de R$ 4,80. Areia, vou precisar de
0,04 metro cúbico, sendo que cada metro cúbico custa R$90. Eu estou explicitando aqui as unidades para a gente observar bem essa compatibilidade. Quando eu multiplico real por metro cúbico, a resposta se expressa em real. E aí, 0,04 vezes 90 vai ser R$3,60. R$3,60. Vamos para o cimento aglomerante, cimento Portland. Eu vou precisar de 10 quilogramas, sendo cada quilograma a 50 centavos. 10 quilogramas vezes 0,50 por quilograma. Isso resulta R$5. E o último insumo, a brita, eu vou precisar de 0,05 metro cúbico, sendo que cada metro cúbico custa R$68. R$68 por metro cúbico. O que me resulta aqui R$3,40. Se eu somar todas essas parcelas aqui, contemplando os meus insumos, pedreiro, servente, areia, cimento e brita, 2, essa soma vai resultar R$3,20, R$4,80, R$8, R$11,60, R$16,60, R$20. Então, eu vou dizer que a soma R$20 é quanto custa em termos de custos diretos o meu lastro de concreto. Então, R$20 por metro quadrado. De que? Lastro de concreto na espessura de 5 centímetros. Evidentemente, este não é o preço do serviço. Nós estamos falando de custo, porque além dos custos diretos, dos encargos, eu tenho outros dispêndios, tratados como custos indiretos. Tenho ainda despesas indiretas. Né? Então, há uma distinção entre custo e preço. Aqui, nós estamos tratando apenas do custo direto. Muito bem. Mas eu não vou fazer apenas 1 metro quadrado, eu vou fazer 250. Então, eu multiplico 250 metros quadrados por R$20 por metro quadrado. Isso vai resultar em R$5.000. R$5.000 é a previsão orçamentária para a realização desse serviço em reais. Então, vamos assinalar aqui a letra A. A letra A. Feita esta primeira questão, vamos à segunda, a partir do mesmo enunciado. Na segunda questão, nós temos: na
elaboração do cronograma físico-financeiro, a programação do tempo, né, a parte do cronos, execução dos 250 metros quadrados de lastro de concreto com espessura de 5 centímetros deve ser em horas. Quanto tempo? Né? E aqui a gente vai observar os insumos que estão apresentados em unidade de tempo. Nós temos o pedreiro e o servente. É regra de 3 bem simples. Eu preciso de 0,4 hora de pedreiro para fazer 1 metro cúbico. Então, eu posso dizer que se eu faço 1 metro quadrado, melhor dizer, para fazer 1 metro quadrado de lastro, uma espessura de 5 centímetros, 1 metro quadrado, se eu levo 0,4 horas do pedreiro, quantas horas eu vou precisar para execução de 250 metros quadrados? E aí é simples, de pedreiro, estamos falando do pedreiro, eu vou precisar de 100 horas. 100 horas. Ou seja, 0,4 vezes 250. Quando eu trato agora do servente, nosso outro insumo também de unidade hora, eu vou ter que 0,8 hora do servente para 1 metro quadrado de lastro. Quanto então eu vou precisar para executar os 250 metros quadrados? Em termos de servente, eu vou precisar de 200 horas, é o dobro, já que eu preciso do dobro da quantidade de hora do servente em comparação com a quantidade do pedreiro. Então, se eu preciso de 100 horas do pedreiro, eu vou precisar de 200 horas do servente. Aqui ele não explicita muito bem, de maneira irrefutável, qual é o profissional. Nesse caso, a gente poderia, né, numa atitude mais conservadora, considerar as 200 horas do servente, e aí, neste caso, a resposta seria a letra C. No entanto, a gente poderia cogitar a seguinte estratégia: colocar a equipe formada por um pedreiro mais 2 serventes. Se eu tenho um pedreiro associado a 2 serventes, eu vou precisar de 100 horas. Mas aqui, como não está explícito essa composição da equipe, o servente termina sendo o insumo crítico. Então, vou precisar de 200 horas daquele profissional mais demandado, em termos de hora. Né? Mas facilmente eu posso fazer essa associação, essa equipe coordenada, um pedreiro trabalhando com 2 serventes, e aí, no caso, eu precisaria de 100 horas. Muito bem, comentamos 2 questões da prova do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, de 2014, Fundação Carlos Chagas, ano 2014. Muito bem, agradeço a atenção, o acompanhamento. Logo mais estaremos fazendo a terceira videoaula com questões de prova. Até lá!